Olá, turma de automação. Aqui é o professor Lucas, continuando a nossa disciplina de introdução à robótica do curso técnico de automação industrial do SET. Vamos continuar falando aqui um pouquinho sobre a dinâmica do manipulador robótico, sobre o movimento que ele faz e algumas particularidades que limitam e dificultam esse movimento. Nos últimos vídeos, a gente entendeu um pouco como que a gente pode associar a questão de velocidade com a precisão do manipulador robótico e a necessidade de um mapeamento eficaz e a impossibilidade de mapear exatamente todos os infinitos pontos que a gente tem no espaço, né? É interessante que o trabalho seja feito de forma rápida, mas aumentar muito a velocidade de deslocamento traz consequências indesejadas, principalmente relacionadas à estabilidade e precisão. Trago para vocês hoje aqui as principais causas de erro de posicionamento da ferramenta. Então, o primeiro ponto é a questão de flexibilidade dos elos. Então, a gente entra na questão de deformação mecânica desses elementos. Considerando esses elos como barras, a gente pode ter flexibilidade dependendo da forma como incide a força. Então, nos elos centrais, que possuem duas juntas como apoio, se a gente tiver força incidente no meio desses elos, eles podem se flexionar de modo a formar uma espécie de barriga, né? Então a gente perde o comprimento inicial dele, o comprimento final passa a ser um comprimento menor, né? É aquela ideia de se você pegar uma linha e formar um U com ela, vocês vão ver que o seu ponto inicial está muito mais próximo do seu ponto final do que se vocês pegarem essa linha e esticar ela, né? Então, a gente tem uma variação do tamanho desse elo. Se esse elo varia de tamanho, a nossa programação que foi feita inicialmente considerando o tamanho inicial desse elo passa a ser inútil, né? Passa a ser uma programação errada e vai posicionar de forma equivocada a ferramenta. Segunda forma que esse elo pode se flexionar é considerando a questão da ferramenta, principalmente se for para movimentação de cargas, é o último elo se flexionar dessa forma, né? Então ele também vai dobrar e a gente vai ter uma variação do alcance final desse elo, interferindo também no posicionamento final. Segundo ponto que a gente tem que observar, a questão de folga nas juntas, né? Então, se a junta está perfeito estado, a gente pede para ela se movimentar 30 graus, ela vai se movimentar 30 graus. Se não, a gente pede para se movimentar 30 graus e depois do dispositivo assimilar essa informação, ela se movimenta só 25 graus. Então, ela vai considerar que realizou a ordem correta, quando na realidade, por um problema de elemento mecânico, esse comando não foi feito de forma precisa, de forma perfeita. Essa questão de folga nas juntas, a gente pode associar volante de Kombi, né? É muito comum, era muito comum acontecer isso. Com o passar do tempo, o volante da Kombi ia dando folga. Então, o cara, para começar a virar a Kombi, às vezes tinha que dar uma volta inteira no volante para começar a virar o eixo das rodas lá. Às vezes até duas voltas no volante. Então, isso daí é uma folga. A resposta não começa a ser assimilada desde o início da ação, né? Então, traz um retardo e traz uma posição equivocada ao final, tá? A questão de folga das engrenagens, que está associado também aos desgastes das engrenagens. Questão de vazamento e compressibilidade de fluidos, principalmente quando a gente estiver falando de acionamentos pneumáticos e acionamentos hidráulicos, tá?
e quando a gente estiver falando de acionamentos pneumáticos, é um problema maior, porque em acionamentos pneumáticos a gente está lidando com gases, né? E gases têm maior compressibilidade do que líquidos. Então a gente tem que começar a considerar a compressibilidade desses gases e, dependendo, que esses gases possam vazar dos seus recipientes e das tubulações em que eles deveriam ficar confinados. Se isso acontecer com o passar do tempo, a gente vai ter uma perda de pressão e, consequentemente, de posicionamento da ferramenta. E por fim, o último tópico aqui, que eu já adiantei na última aula, a questão de ruído eletrônico. Eu falei de forma geral por a gente utilizar eletrônica analógica, mas esse ruído eletrônico focado principalmente dentro dos motores, quando a gente está falando de motores elétricos. Então a gente tem problema de posicionamento causado tanto por acionamento pneumático e hidráulico, quanto por acionamento elétrico. Então a gente vai ter esse ruído, a gente vai ter que tratar os problemas de posicionamento desses dois tipos de acionamentos. Tá? A gente já entendeu quais são as vantagens de um acionamento em relação ao outro e quando a gente deve optar por um ou por outro, mas do ponto de vista de melhor precisão de posicionamento, os dois apresentam situações específicas que a gente precisa tratar. Beleza? Então a gente não vai trazer nenhuma especificidade de um ser mais eficiente do que o outro do ponto de vista de precisão no posicionamento. É melhor a gente considerar os outros fatores do que considerar a precisão. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui o desenho de um manipulador robótico esquemático, né, com duas juntas rotativas. O objetivo desse desenho é mostrar duas situações relacionadas à precisão. Primeiro, é que a precisão depende da geometria desse braço robótico. Então, como a gente tem duas juntas rotativas e com esses dois valores específicos de comprimento de elo, em que a gente tem aqui o elo vermelho e o elo azul, a gente consegue perceber de cara que essa geometria específica causa uma região inacessível, né? A gente nunca vai conseguir alcançar essa região aqui, ó, porque o meu segundo elo, o meu elo azul aqui, ele é mais curto do que o meu elo vermelho, tá? Mesmo que ele consiga fazer 360 graus, a gente só vai aumentar a região de impossibilidade de alcance desse manipulador. Então, próximo à base, ao eixo de base, ele vai ser inacessível, tá? Limitação de geometria dele. A segunda situação que eu trago para vocês é a seguinte. Vamos considerar que a gente vai fazer um movimento somente do eixo vermelho, da junta que movimenta o eixo vermelho, ou seja, da primeira junta. Então, o nosso movimento vai ser somente desta primeira junta aqui. Eu vou definir um ângulo padrão. Definir um ângulo padrão alfa, qualquer. Então, na primeira situação, o meu elo vermelho está sobre o meu eixo vertical, tá? O ângulo entre o meu elo vermelho e o meu elo azul é um segundo ângulo aqui, vou chamar ele de beta. Não me interessa valor também. Então, observe aqui, eu saí dessa posição 1, a única coisa que eu realizei foi movimentação de beta na segunda junta, tá? Desculpa. A única coisa que eu realizei foi a movimentação de alfa na primeira junta. Então, eu saí dessa posição em que ele estava em cima do eixo vertical e parti
para essa posição aqui, ó. Então, meu eixo, meu primeiro elo está aqui, ok? Quero que vocês percebam o seguinte, o rosa aqui mostra a posição da ferramenta antes da movimentação desse ângulo, e o segundo rosa aqui mostra a movimentação da ferramenta logo depois da execução desse movimento alfa pela primeira junta, tá? É importante reparar que as duas posições são muito próximas, ok? Porque a gente vai comparar agora com a nossa segunda situação. A nossa segunda situação é a situação em que o elo 1, ou seja, o vermelho, e o elo 2, que é o nosso elo azul, ambos estão sobre a linha horizontal. Eu não vou movimentar o meu elo, a minha junta 2, eu vou movimentar somente a minha junta 1, que é o que a gente realizou na primeira situação. E eu vou movimentar nessa junta 1 o mesmo ângulo alfa, tá? Quando a gente faz isso, o que acontece é que a primeira posição da ferramenta era esta, e a segunda posição da ferramenta passa a ser esta. Então, em duas diferentes posições da garra, mesmo movimentando a mesma junta com o mesmo ângulo, a gente obtém duas distâncias totalmente diferentes com relação à precisão do órgão terminal. Então, a gente consegue perceber que a gente consegue mapear muito mais pontos cada vez mais próximo que a gente está da junta base do que os pontos que a gente consegue mapear quando a gente está distante dessa junta base, tá? Isto não é um padrão, isto é uma análise para essa configuração específica. Para outras configurações, a gente teria que repetir essa análise, beleza? Turma, o que eu queria trazer para vocês é isso. Mais algumas considerações sobre cinemática, a questão de movimento, tá? As limitações que a gente tem nos movimentos aí. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.